Os caminhos concretos da expertise jurídica, entregando a vanguarda do direito superior na prática. Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. IEJA. Ensinar é o que fazemos direito. Olá a todos, meu nome é Alessandro Costa, eu sou servidor da Justiça Eleitoral desde 2008, mestre em Ciência Política, especialista em Direito Eleitoral, e a gente vai conversar agora sobre uma questão muito importante, o abuso de poder econômico na pré-campanha. Aliás, esse tema se tornou bastante controverso e muito reincidente a partir das eleições de 2020, por conta, inclusive, daquela situação peculiar relativa à pandemia. Todo mundo aqui lembra, foi necessário, inclusive, a confecção de uma emenda constitucional para modificar a data da eleição. Acabou que a eleição naquele ano aconteceu do primeiro turno, dia 15 de novembro. E por que eu digo peculiar? Porque foi uma eleição marcada por apresentações ou entregas de cestas básicas, sob a justificativa de que havia muita gente que tinha perdido o emprego. E aí essas entregas de cestas básicas na pré-campanha resultaram, anos depois, em cassações de mandatos por abuso de poder econômico. Então é uma introdução para a gente demonstrar aqui como esse tema que a gente vai falar aqui é muito importante, muito controverso. A gente vai tentar aqui apresentar o máximo de casos concretos para tentar ilustrar, mas vamos agora sim, uma vez apresentada a importância desse tema, introduzir a questão do abuso de poder econômico na pré-campanha. Aliás, até esse termo pré-campanha é um termo não oficial, né? O que a gente tem é, basicamente, a lei estabelecendo uma data para que a campanha pudesse começar. Que data é essa? A partir do dia 16 de agosto. Essa determinação está lá no artigo 36 da Lei das Eleições, Lei 9.504, de 1997. Então, vocês já viram aqui, aqueles que me antecederam, apresentando aí esse dispositivo. A gente não vai ficar especificamente muito tempo nessas demandas legais. Mas é importante, mais uma vez, ressaltarmos. Tudo o que se faz antes do dia 16 de agosto não pode ter uma conotação eleitoral. Eu não posso vincular aquela atividade que eu estou fazendo a um pedido de voto antes do dia 16 de agosto. Dia 15 de agosto, último dia para registro de candidatura. Dia 16 de agosto, o dia do início legal das campanhas eleitorais, com pedidos, inclusive, explícitos de votos. Olha o que diz lá o artigo 36. Propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. É uma redação trazida em 2015. Olha, muita gente ainda não percebeu a revolução que esse dispositivo legal trouxe a partir de 2015. É preciso lembrar, e aqui alguns dos colegas que estão me assistindo e das colegas que estão me assistindo hão de lembrar, que antes dessa reforma de 2015, aquela grande reforma eleitoral daquele ano, 2015, não se podia sequer manifestar que pretendia ser candidato no pleito vindouro. A simples menção, a possibilidade de candidatura gerava representação e muitas vezes multa pela chamada propaganda antecipada. Ou seja, queimar a largada dizendo que pretendia ser candidato. Esse era o escopo antes de 2015. Se informasse que pretenderia ser candidato, já estaria queimando a largada. E a sanção é exatamente essa do parágrafo 3º que a gente está vendo aí, que não é de 2015, já vinha de 2009. 5 a 25 mil reais de multa. Então, a sanção não é nova. Só que essa sanção era aplicada também para aqueles que simplesmente estabelecessem uma pretensão de ser candidatos. Aí, por força dessa reforma de 2015, foi erigida toda uma arquitetura da pré-campanha. Porque o novo artigo 36A, né,
trazido a partir de 2015 por essa reforma, estabelece uma série de possibilidades, uma série de prerrogativas que não existiam antes. O próprio caput desse artigo 36A traz aí uma série de possibilidades antes inexistentes. Olha o que ele diz: não configuram propaganda eleitoral antecipada, e é importante a gente reler esse artigo 36A pelo seguinte: a gente tem tantas dúvidas sobre o que é ou não é propaganda eleitoral antecipada, que a gente tem que pelo menos firmar, consolidar aquilo que a própria lei já estabelece como não sendo propaganda eleitoral antecipada. Então, frente a esse mar de dúvidas, temos aqui um bálsamo de segurança quanto a algumas demandas estabelecidas no próprio caput do artigo 36A. Quais são eles? Não configuram propaganda eleitoral antecipada. Claro, desde que não envolva o pedido explícito de voto. Claro que vocês já acompanharam aqui também, dos colegas que me antecederam, que esse pedido explícito de voto não é necessariamente um pedido literal de voto. Com a evolução da jurisprudência a partir de 2015, palavrinhas chamadas palavrinhas mágicas, né? As magic words, como por exemplo, me eleja, conto com seu apoio para vencer essa eleição, conto com você no dia da eleição. Todas essas frases não são pedido literal de voto, mas já são considerados pela jurisprudência eleitoral como pedidos explícitos de voto. Não são pedidos literais, mas são explícitos. Então hoje, pela jurisprudência, não cabe apenas falar vote em mim. Outras frases nesse contexto que não deixam dúvidas sobre a intenção do pré-candidato podem levar, então, à interpretação de que aquilo é um pedido explícito de votos, e se ele estiver, então, sendo feito antes do dia 16 de agosto, haverá aí a reprimenda da multa por propaganda antecipada. Então, só estou aqui revendo algo que já foi falado hoje para a gente entrar nessa questão tão importante, que vai além, inclusive, da simples multa. Eu falo simples multa, né? Mas, pela minha experiência, muitas vezes o candidato chega para o advogado e diz o seguinte: olha, vem cá, se eu fizer uma propaganda agora num outdoor como pré-candidato e colocar lá no outdoor que eu sou pré-candidato, o que pode acontecer? Aí a pessoa dá uma olhada lá, rapaz, está aqui no 36A, né? O artigo 36 diz que eu só posso pedir voto a partir do dia 16. Mas aqui, ó, está dizendo no 36A, desde que não peça explicitamente o voto, não vai ser considerado propaganda antecipada uma série de situações. E aqui no artigo 36A não está falando nada de outdoor. Será que eu posso colocar que eu sou pré-candidato num outdoor antes do dia 16 de agosto? Aí chega-se a uma conclusão. Olha, no pior dos cenários, se entenderem que isso é uma propaganda antecipada, eu vou ter que pagar uma multa que correspondente ao que está aqui no artigo 36, parágrafo 3º, 5 a 25. E aí, muitas vezes, qual é a conclusão que o candidato fala? Mas esse dinheiro aí é dinheiro de pinga para minha campanha. Vamos correr esse risco? Aí que entra o tema que a gente vai comentar. Mas se isso acontecer, usar o outdoor na pré-campanha, além aqui de estar fazendo uma campanha antecipada, será que é possível que outras sanções sejam impostas a esse pré-candidato quando ele efetivamente se registrar como candidato? Sim, aí entra o chamado abuso de poder econômico. Nesse exemplo, o primeiro exemplo que eu estou dando aqui, de um caso concreto, o fato dele estar colocando no outdoor que ele é pré-candidato vai contra uma das balizas estabelecidas pelo TSE no julgamento a partir de 2016, nos casos referentes à Várzea Paulista, São Paulo, e Itabaiana. Por que esses dois julgados foram muito importantes para a gente entender algumas balizas referentes ao que pode e o que não pode na pré-campanha? Porque ele traz algumas conclusões importantes. Primeira delas, a que a gente já falou aqui. Se houver pedido explícito de votos antes do dia 16 de agosto,
esse pedido será repreendido com multas que variam de 5 a 25 mil reais. Além disso, usar formas de publicidade comumente associadas à publicidade por um pré-candidato não necessariamente vai levá-lo a ter uma multa por propaganda antecipada. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral, nesses 2 julgamentos do TSE, Itabaiana, Sergipe, e Várzea Paulista, São Paulo, estabeleceram o seguinte: ainda que exista um pré-candidato, se ele utiliza um outdoor, por exemplo, mas nesse outdoor, esse pré-candidato não faz referência à sua pré-candidatura, não diz que é um pré-candidato, nem faz referência nesse outdoor à própria campanha eleitoral daquele ano ou do ano que se avizinha, o TSE entende isso como o que ele chama de indiferente eleitoral. Eu dou um exemplo prático, aliás, dou vários. Imagine que na sua cidade, nesse exato momento, tenha um pré-candidato, notório pré-candidato, tem até já lá o seu site, o seu blog, sua rede social, e ele pode ter isso, ele pode ter um site como pré-candidato, ele pode ter uma rede social dizendo que é pré-candidato, ele só não pode pedir voto agora. Mas ele pode, inclusive na rede social dele e no site dele, apresentar lá informações sobre os as possíveis soluções que ele tem caso venha a ser candidato e caso seja eleito. Ele pode colocar lá, ó, site do pré-candidato João da Silva. Veja aqui minhas propostas para a educação aqui no estado. Veja minha proposta aqui para melhorar a saúde. Ele pode fazer isso, por força do caput do artigo 36A, que a gente viu agora há pouco, da Lei das Eleições, Lei 9.504, que estabelece que o sujeito agora pode dizer que é pré-candidato, pode dar entrevista nessa condição no rádio, na televisão, pode apresentar suas qualidades pessoais que o credenciam a ser um pré-candidato e eventualmente depois ser eleito. Então está dentro desse escopo de segurança. Aí, como eu estava falando, imagine esse pré-candidato, notório pré-candidato, postando um outdoor na cidade onde ele pretende ser pré-candidato, e nesse outdoor tem a seguinte inscrição: João Raimundo deseja a todos um Feliz Natal. Olha aí, temos irregularidade nesse outdoor? Ah, alguém poderia dizer, claro, professor, a intenção dele é visibilizar a sua imagem e tudo mais, e estamos no ano pré-eleitoral, né? Se ele tiver feito isso no ano de 2021, né? Então, Feliz Natal, ele coloca lá no finalzinho do ano, e no outro ano já tem eleição. Ou coloca nesse ano mesmo, 2022, a essa altura do campeonato ele vai lá e coloca: parabéns, cidade tal, cidade X, pelo seu aniversário de tantos anos. E aí coloca lá a imagem dele e o nome dele. Pois bem, esse tipo de propaganda tem sido considerada pela jurisprudência. Nesses termos, se ela não faz vinculação à pré-candidatura, se ela não faz vinculação às eleições, como um chamado indiferente eleitoral. Essa foi a segunda baliza estabelecida nesse caso desses julgamentos aí de Itabaiana e Várzea Paulista. Se não há referência ao processo eleitoral, nem à condição de pré-candidato, não há que se falar em condução ou atividade da Justiça Eleitoral para censurar ou reprimir esse tipo de atividade, esse tipo de ação. Então você deve estar vendo muitos lugares aí, por exemplo, um sujeito que é notório pré-candidato colocando assim: assista o meu programa na rádio tal. Pois bem, ele pode fazer isso. Por quê? Porque ele está usando o outdoor, mas ele não está usando o outdoor para dizer que é pré-candidato. Ele está usando o outdoor para dizer que tem um programa de rádio. Então é um indiferente eleitoral, não está vinculado às eleições. Ah, professor, mas quer dizer que se tivesse vinculado às eleições, esse outdoor seria indevido? Sim, sabe por quê? Vamos à terceira baliza estabelecida por esse julgamento aqui, ó, de Várzea Paulista, agravo no RESP 4346 e agravo no agravo de instrumento, agravo regimental no agravo de instrumento 92, dígito 4, que são referentes às eleições de 2018, mas julgados em eleições de 2016, mas julgados em 2018. Qual que é essa terceira baliza? Olha só, o que não pode
nas eleições, não pode também na pré-campanha. Onde é que está estabelecido aqui? Ó? Vou colocar aqui para vocês onde isso ficou estabelecido. Está aqui. Ó. Já falamos aqui das palavrinhas mágicas. Então está aqui. Ó. Aqui. Ó. Instrumentos de propaganda que são proibidos durante a campanha eleitoral também serão proibidos na pré-campanha. Então vamos lá. Outdoor eu posso usar na campanha eleitoral? Não, não posso usar outdoor na campanha eleitoral. Além de propaganda eleitoral irregular na campanha, que gera lá uma multa de 15 mil reais, no mínimo, o sujeito pode ser alvo de ações eleitorais que caçam o seu mandato. Dou alguns exemplos. Se você for lá no artigo 30A da Lei das Eleições, tem um dispositivo lá que diz o seguinte, ó, captar, ou seja, receber recursos para a campanha, ou gastar esses recursos de forma ilícita, gera cassação de mandato pela representação eleitoral, chamada representação por arrecadação e gastos ilícitos de campanha. E também é possível que eu apresente contra esse candidato uma AIGE. O que é a AIGE? Ação de investigação judicial eleitoral, que serve efetivamente para combater abuso de poder econômico, abuso de poder político e uso indevido de veículos de comunicação. Então presta atenção. Voltamos agora para a pré-campanha. Né? Estávamos falando aqui, fazendo uma conjunção de ilicitudes da campanha e da pré-campanha. O que não pode na campanha, eu também não posso fazer na pré-campanha. Se eu não posso usar outdoor na campanha, eu também não posso usar outdoor para dizer que eu sou pré-candidato. Se eu não posso usar cavaletes na campanha, eu também não posso usar cavaletes na pré-campanha para dizer que o sujeito é pré-candidato. Se eu não posso pichar ou pintar muros na campanha, eu também não posso pichar ou pintar muros na pré-campanha. Se eu efetivamente não posso fazer compra de votos na campanha, é óbvio que eu também não vou poder fazê-lo na pré-campanha. E agora a gente direciona para uma outra situação, que eu abri aqui a minha conversa, falando sobre ela, relativo à campanha eleitoral de 2020. Para daí a gente extrair diversos exemplos de abuso de poder econômico na pré-campanha. Aí depois a gente volta para 2018 também, para falarmos de dois casos de atos realizados ali, que posteriormente foram alvo de ações eleitorais que acabaram caçando mandatos por situações acontecidas durante a pré-campanha. Então vamos lá, primeiro 2020. Nós estávamos num cenário, vou tirar aqui as minhas apresentações, porque elas basicamente são para que eu pudesse trazer para vocês aqui alguns julgados, elas serão disponibilizadas para vocês. Mas aqui, para a gente não ficar só lendo, eu vou apresentar esses casos concretos que depois vocês podem consultar aqui as apresentações para ver o número de cada um deles. Vamos lá, 2020. O que aconteceu em 2020? Nós estávamos em meio a uma pandemia. No início daquele ano, então, foi discutido junto ao Congresso se haveria condições de mantermos as eleições para o primeiro domingo de outubro daquele ano, sendo que o índice de contaminação pelo coronavírus estava aumentando cada vez mais, e acabaram entrando num consenso de que seria mais prudente atrasar o processo eleitoral daquele ano. A partir daí, a emenda 107 daquele ano, né, estabeleceu o primeiro turno para o dia 15 de novembro e o segundo turno, se não me engano, para dia 29 de novembro. Ok. Durante esse período eleitoral, várias resoluções do TSE, inclusive, estabeleciam que os atos de campanha teriam que ser feitos preferencialmente de forma remota, até mesmo convenções partidárias para a escolha de candidatos foram feitas, via de regra, remotamente. Houve até a confecção de resolução específica para estabelecer os critérios para a realização dessas convenções pela internet. Só que o que aconteceu naquele ano? Muitos candidatos, verificando aquela situação de fragilidade, inclusive dos eleitores, muitos com aquela questão
de não poderem trabalhar, muitos cargos e muitas atividades acabaram tendo as suas funções suspensas, muita gente não pôde trabalhar, muita gente perdeu o emprego, e aí, sob a justificativa de ajudar esses eleitores, ajudar esses cidadãos que estavam passando por um momento de muita dificuldade em relação àquele índice altíssimo de desemprego, comércio fechando, a prestação de serviços toda ela suspensa, que ampara um número muito grande de trabalhadores, né, e trabalhadoras. Com tudo isso, muitos candidatos passaram a entregar cestas básicas na pré-campanha. E como era o modus operandi? Que eu li tanta jurisprudência nesse sentido que eu posso dar vários exemplos nessa situação. Mas, via de regra, qual que era o modus operandi? O pré-candidato ia lá, em determinado núcleo, bairro, né, e entregava cestas básicas, gravava essa entrega de cestas básicas, levava inclusive para o seu site de pré-candidato, dizendo: antes de tudo, sou um cidadão, e frente a essa situação tão difícil que estamos vivendo, é preciso ajudar aqueles que precisam mais. Então, fizemos aqui uma vaquinha, fizemos aqui uma rede de solidariedade e entregamos tantas cestas básicas para tantas pessoas. E gravava aquilo e depois usava, inclusive, muitas vezes, no próprio período eleitoral, no programa dele eleitoral, no rádio e na televisão. Bom, você pode pensar aí de casa: ué, mas é uma questão de solidariedade, é uma questão de poder ajudar aquele que mais precisava, e exemplos de pessoas que precisavam naquela época não faltavam. Sim, pessoal, sim. Acontece que a utilização dessas entregas para fins eleitorais, a vinculação dessas entregas lá no site de pré-candidato, isso obviamente erige aí uma empatia junto a qualquer cidadão que, uma vez vinculada à pré-campanha e depois à própria campanha, credencia esses que fizeram essas atitudes em relação a outros demais. Não só isso. A questão é que essa entrega dessas cestas básicas pode e tem sido muitas vezes considerada pela jurisprudência a partir de então como benefícios entregues a uma população que é eleitora, e esses benefícios em período eleitoral que credenciam um candidato a ter empatia desses eleitores podem ser muito bem entendidos como uma espécie de abuso do poder econômico desse pré-candidato em benefício daqueles cidadãos que depois vão ser ressarcidos em forma de voto. Então, muitos pré-candidatos que distribuíram cestas básicas, que entregaram lá as famosas sopas da madrugada para quem estava desempregado, que levaram botijão de gás para a casa daqueles que tinham perdido emprego, ou que deram, inclusive, alguns casos nesse sentido, dinheiro para aquelas pessoas que estavam desempregadas, uma vez que houve por parte, por exemplo, do Ministério Público, que é um dos legitimados para apresentar a AIGE por abuso de poder econômico, ou qualquer outro candidato que tenha angariado essas provas, e essas provas, muitas vezes, o próprio Ministério Público ou candidatos adversários conseguiam catalogar no site do próprio pré-candidato. Por quê? Porque ele estava usando essa entrega de benefícios como uma forma de, bom, você pode até entender, uma forma de provocar outras pessoas a fazer o mesmo. Mas, para esses entes de fiscalização do processo eleitoral, em especial o Ministério Público, a utilização naquele período que se avizinha ao processo eleitoral tem uma conotação político-eleitoral visível e serviria, então, como uma espécie de compra de voto. Ah, professor, mas espera aí. Como é que posso dizer que o pré-candidato ali está agindo com abuso de poder econômico se ele eventualmente fez uma vaquinha com outros simpatizantes e tudo mais? Então, muitas pessoas que colaboraram. Sim, mas o beneficiário foi ele. O abuso não precisa ser necessariamente do dinheiro dele, mas terceiros que financiem essa empreitada, que favorece esse candidato,
podem muito bem erigir aí o cenário ideal para a construção do abuso do poder econômico. 2020 para cá, pessoal, só para vocês terem uma ideia, trazendo esses números relativamente atualizados, porque são da semana retrasada, a última vez que eu verifiquei. Mais de 60 prefeitos, né? Mais de 60 prefeitos foram cassados. Mais de 60 prefeitos cassados de 2020 para cá. Mas por quê, professor? Via de regra, basicamente, por atos que praticavam na pré-campanha. Esses atos que a gente acabou de ver, relativos à entrega de cesta básica, à entrega de benefícios particulares, ou bens, né? Bens ou benefícios que de forma particular eram entregues a essas pessoas sob a justificativa de serem pessoas hipossuficientes em relação ao cenário de dificuldade econômica pelo qual o Brasil passava naquela ocasião. Pois bem, mais alguns exemplos de abuso de poder econômico para a gente tentar, a partir desses exemplos, depois, ao final, né, estabelecer, tá, professor, mas então qual que é o limite? O que eu poderia fazer? Vamos lá. 2018, eleições gerais, e lá no Mato Grosso, uma candidata ao Senado, que acabou sendo eleita ao Senado, ela teve contra si uma AIGE, também uma AIME, Ação de Impugnação ao Mandato Eletivo, e em ambas, o argumento é de que ela teria abusado do poder econômico tanto na pré-campanha quanto na campanha eleitoral. De que forma? Bom, na situação dela, o Ministério Público, tendo em vista diversas notícias de que material, farto material, estava sendo distribuído lá em Mato Grosso, com o nome dessa até então pré-candidata, distribuído de forma a que alcançasse um número muito grande de eleitores em todo o estado, o Ministério Público, de posse dessas informações, começou a fazer diligências, abriu um inquérito para analisar se efetivamente teria ali indícios de possível abuso de poder econômico. E o que ele fez então? Foi atrás do dinheiro. Como assim? Porque muita gente fala assim, né? Professor, mas não tem prestação de contas de pré-candidato. Como é que alguém descobre que esse pré-candidato abusou do poder econômico se não tem prestação de contas? Olha, nesse caso foi exatamente por notícias de que esse material de pré-campanha estava chamando muita atenção, pela qualidade, pela quantidade. E aí o Ministério Público foi atrás e verificou, olha, tantas gráficas forneceram material para ela. O fornecimento dessas gráficas daria em torno de tantos reais, pelo preço padrão. Todo esse material, então, confeccionado na pré-campanha, seria considerável, inclusive se já fosse campanha. Todo mundo aqui sabe, ou tem notícias de que as últimas reformas estabeleceram, inclusive, teto de gastos para todos os cargos em disputa. Todo cargo em disputa tem um teto de gastos. Aliás, para as eleições de 2022, esse teto de gastos estaria no Código Eleitoral, que acabou não sendo aprovado em 2021. Ele foi aprovado na Câmara, quando chegou no Senado, tendo em vista algumas polêmicas quanto à mudança da legislação, quanto à fiscalização de prestação de contas, o Senado resolveu não aprovar de forma afobada. Então ele está fazendo audiências públicas. Só que o que acontece? Se esse novo Código Eleitoral não foi aprovado, e o limite de gastos para essa eleição estava lá, qual será o limite de gastos para as eleições de 2022? Pois bem, ficou então a cargo da Justiça Eleitoral publicar uma resolução estabelecendo qual vai ser esse limite de gastos para 2022, que deve sair até julho. Então deve ser, inclusive, o mesmo limite de 2018, só que atualizado, né, monetariamente, né, os valores de 2018 atualizados, colocando aí os índices, os gatilhos, né, de correção de 2018 até 2022. Então, só para dar um exemplo, imagine que lá no Senado, o limite de gastos em 2018, para cada deputado, para cada candidato ao Senado, fosse 5 milhões. Então, agora, em 2022,
o limite vai ser 5 milhões, corrigido monetariamente de 2018 para cá. Mas pegando esse caso dessa candidata de 2018, ela teria gasto aí quase o mesmo montante ou mais na pré-campanha do mesmo limite de gastos que ela poderia gastar na campanha eleitoral. Então, se ela poderia gastar 5 milhões na campanha eleitoral, na pré-campanha, onde não tem nenhuma fiscalização, não tem prestação de contas, ela já estaria gastando algo próximo disso. Então, frente a uma ação eleitoral promovida pelo Ministério Público, o TRE de Mato Grosso entendeu que aqueles gastos exorbitantes na pré-campanha configurariam abuso de poder econômico. Atenção, preste atenção, hein? Atos praticados mesmo antes do registro de candidatura podem ser alvo de ações eleitorais. Claro que só vai ser objeto dessa ação aquele que efetivamente se registrar como candidato. Depois ele tem que se consolidar como candidato. Mas o ato que ele praticou lá atrás na pré-campanha pode ser utilizado para essas ações eleitorais, como a AIGE. E foi o que aconteceu com essa candidata ao Senado por Mato Grosso. E o que é que tinha de instrução nessa AIGE contra essa pré-candidata? Notas fiscais angariadas junto às gráficas locais, comprovando o alto gasto de materiais de pré-campanha. E isso foi o suficiente para que, por unanimidade, o TRE estadual cassasse o mandato da senadora recém-eleita. Em grau de recurso, não sei se aqui todos sabem, por conta dessa mesma reforma de 2015, pessoal, o artigo 257 do Código Eleitoral, parágrafo 2º, ele agora traz que todo o recurso, todo o primeiro recurso em ações que caçam mandato, ele agora tem duplo efeito, ou seja, efeito devolutivo, que leva a demanda para o Tribunal Superior, né, um tribunal hierarquicamente superior àquela decisão, e ele tem um outro efeito, que é o efeito suspensivo. Né? O cidadão continua no cargo, enquanto esse recurso não for analisado pela instância hierarquicamente superior. Pois bem, essa senadora permaneceu no cargo, mesmo com a cassação do TRE, porque foi apresentado o recurso para o TSE. E lá no TSE, mais uma vez, o TSE julgou improcedente o recurso dessa senadora e mandou cassar. A senadora foi cassada no primeiro ano do mandato dela. Ela teria 8 anos. Ela foi cassada no primeiro ano do mandato por situações que ela fez durante o período de pré-campanha. E o que ela fez então que levou a essa cassação? Gastos exorbitantes. Gastos consideráveis, mesmo proporcionalmente levando-se em consideração que na campanha eleitoral há um limite. Então, o que se gasta na pré-campanha utiliza-se também como parâmetro o que pode se gastar na campanha. Ah, peraí. Daí a gente pode retirar, então, alguns limites, algumas balizas para entender o que é que vai ser efetivamente considerado abuso de poder na campanha eleitoral. Vamos responder algumas perguntas concretas. Atenção. Eu posso ter gastos na pré-campanha? A resposta é positiva. Se você pega o julgamento desses dois processos que eu acabei de apresentar para vocês aí, de Itabaiana e Várzea Paulista, os votos do ministro Fux, do ministro Toffoli, não deixam dúvida de que toda a pré-campanha não há que se olvidar que existe também alguns gastos. Então o sujeito, para fazer a pré-campanha dele, ele tem que ter deslocamento, ele vai gastar com isso. Ele eventualmente tem que fazer um site lá para colocar que é pré-candidato, vai gastar com isso. Então, gastos em pré-campanha não são proibidos. O grande fator que vai levar a uma situação que deixe de ser gastos de pré-campanha razoáveis e passem a ser abuso de poder econômico é o quanto se gasta nesta pré-campanha, que por sua vez também é bastante subjetivo, porque em cada unidade da federação nós temos aí valores diversos quanto ao limite de gasto na campanha eleitoral de 2022.
como tivemos em 2020, como tivemos em 2016, 2018. Então, um dos parâmetros para entender se gastou muito na campanha eleitoral, na pré-campanha, é pegar qual é o limite de gasto na campanha. E, eventualmente, um gasto que ultrapassa ali, né? Vamos tentar erigir alguns parâmetros aqui, né? Na pré-campanha se gastou ali pouco menos que 10% do que poderia gastar na campanha eleitoral. Olha, possivelmente há uma grande possibilidade aí de isso não ser considerado um abuso de poder econômico. Vou dar um caso concreto agora. Em 2020, o sujeito foi lá e fez folders, material impresso de pré-campanha. Então eu vejo muita gente aí falando assim, não pode fazer nenhum material impresso de pré-campanha, isso aí está proibido. Bom, não é o que eu tenho visto nos julgados, inclusive alguns que eu encartei no material que eu encaminhei aqui, que vai ser encaminhado para vocês, para o IEJA. O que eu estou querendo dizer? Fazer folder onde você apresenta lá, por exemplo, eu sou pré-candidato e esses são os meus programas de governo, caso venha a ser escolhido pelo partido e seja eleito. Posso fazer isso? Pode. Dizer que é pré-candidato não pode falar? Pode. Dizer que tem qualidades para ser pré-candidato? Pode, está lá no caput do artigo 36A. Falar sobre eventuais programas de governo, caso seja eleito, também está lá no caput. Então, tudo isso é possível. Só não está lá dizendo que pode ser feito em material impresso. Aí a gente vai para a jurisprudência. E a jurisprudência estabelece o seguinte, material impresso entregue em período anterior ao do processo eleitoral. Não configuração de abuso de poder econômico, tendo em vista a quantidade irrisória de gastos para a confecção dos mesmos. Então preste atenção. O que vai realmente balizar é o quanto você vai gastar na pré-campanha com esse material. Recentemente, me deparei com um caso em que o sujeito alugou em 2020 uma sala, como se fosse um pré-comitê eleitoral. Ele alugou essa sala para ele ter, perto do centro, um local estratégico para poder entregar o material impresso que ele tinha como pré-candidato. Então lembre-se, qual que seria o material pré-candidato? É o que tem o nome do cara, dizendo que ele é pré-candidato, as propostas dele. Não pode ter pedido de voto. Acho temerário colocar ali partido e número do partido. Já vi julgados dizendo que o número aqui é do partido, não é dele, então não há aqui propaganda antecipada. Mas tem situações que não convém você, como a gente costuma dizer, né, dormir à sombra de um vulcão. Né? Tá ali o tempo todo tenso. Será que pode? Será que não pode? Então, o material ideal seria nome do fulano, a designação que ele é pré-candidato, um material simples, né? O sujeito vai lá e faz um encadernado. Bom, isso chama a atenção e, eventualmente, o valor desse encadernado que ele vai distribuir para cada eleitor pode sujeitar ao levantamento de que aquilo foi um preço bastante razoável para uma pré-campanha e, eventualmente, configurar o temido abuso de poder econômico. Então, um folder com a designação que é pré-candidato, com a informação dos seus, as suas soluções caso seja eleito, programa de governo, caso seja eleito, tudo isso, ok. Pois bem, no caso que eu estava falando para vocês, o sujeito alugou uma sala e nessa sala ele usava como um quartel-general de pré-campanha para distribuir esses folders de pré-candidato. Aí você poderia imediatamente pensar, peraí, aí abusou, né? Alugou sala, tem comitê de pré-campanha, material impresso. Foi o que entendeu também o Ministério Público local. E apresentou contra esse candidato, que depois se consolidou como candidato, age por abuso de poder econômico. O fato é que a primeira decisão foi no sentido contrário. E a do TRE também, ele agora está em sede de recurso no TSE. Então foi uma eleição municipal, o sujeito era candidato a vereador, ele alugou a sala, mas aí na hora que apresentaram contra ele abuso de poder econômico, ele falou, olha, deixa eu te falar aqui, ó, eu sou aposentado, não sei, acho que era da Receita Federal. Eu possuo um rendimento de tantos, acho que era 22 mil a aposentadoria dele.
O aluguel dessa sala aqui por 2 meses, R$500 cada mês, deu R$1.000. E o que eu gastei aqui com os folders, eu também posso provar que eu tenho as notas fiscais todinhas dele. Foi R$1.200. Então vamos lá, R$1.200 da confecção dos folders e R$1.000 do aluguel daquela salinha por 2 meses. Deu R$2.200. Isso seria abuso de poder econômico para o sujeito que tem essa remuneração e, mesmo levando em consideração, o cargo que ele disputou lá de vereador tinha como limite de teto de gastos mais de R$20.000. Acho que era 35 mil, alguma coisa assim, que é uma cidade pequena. Algo em torno de 35, 40 mil reais. E ele gastou ao todo 2.200. Podemos considerar isso um abuso de poder econômico? É diferente, pessoal, da representação, eventualmente, do 30A, né? Porque a representação do 30A, que é gasto indevido com material de campanha, aí não é bem o quanto você gastou, é com o que você gastou. Dou um exemplo. Imagine que você pegue lá durante a campanha e gaste lá, sei lá, só R$2.000, esse mesmo preço que a gente está fazendo aqui, você gastou R$2.000 para fazer impressão de adesivos com mais de meio metro quadrado. Todo mundo sabe aqui que a maior extensão de propaganda eleitoral é no máximo meio metro quadrado. O sujeito pegou R$2.200 e gastou para fazer adesivo de 2 metros quadrados. Pois bem, ainda que ele não coloque esse adesivo em lugar nenhum, ele gastou fundo eleitoral, fundo partidário, com algo que é proibido. Aí, independentemente do valor, o sujeito pode ser cassado pela representação do 30A, porque ele gastou indevidamente recursos de campanha. Agora, no caso que eu falei, não é gasto indevido, porque não tem essa proibição. Eu ter um local onde eu possa usar para distribuir material de pré-candidatura. Não está vedado isso. Agora, se eu gastei muito dinheiro para fazer esse tipo de QG, vários QGs, por exemplo, contratei pessoas na pré-campanha para distribuir os meus folders, aí muda de figura, óbvio que muda de figura. A mesma questão lá das chamadas cestas básicas que a gente falou quanto às eleições municipais. Eventualmente, a entrega de uma cesta básica, já vi alguns julgados nesse sentido, olha, o cara distribuiu uma vez 5 cestas básicas no município que tem mais de 100 e tantos mil eleitores cadastrados. Entendemos que essa entrega de 5 cestas apenas tem o condão de cassar o mandato do sujeito? A maioria das vezes, o entendimento vai ser que não. Mas volto a dizer, é arriscar todo um projeto eleitoral para uma situação que, se você conseguir organizar e entender como é que funciona, é despiciando correr esse risco. Então, para a gente entrar nessa fase de consolidação da nossa conversa agora, nós temos balizas que afirmam o que eventualmente não é considerado propaganda antecipada. E aí a gente já falou sobre elas. Ou seja, o que não quais são as balizas estabelecidas? O pedido de voto explícito vai dar, obviamente, de 5 mil a 25 mil de multa por propaganda antecipada. A utilização de ferramentas de publicidade eleitoral desvinculadas de informações sobre as eleições são chamados indiferentes eleitorais. Então, um pré-candidato pode, eventualmente, utilizar-se de um outdoor não para dizer que é pré-candidato, mas para informar, por exemplo, que ele tem um programa de rádio naquela cidade. Para informar, por exemplo, ou parabenizar, por exemplo, o aniversário de uma cidade. Aquilo é considerado indiferente eleitoral. A outra baliza que nós falamos é a relação entre o que pode e o que não pode na pré-campanha, vinculada ao que pode e o que não pode na campanha eleitoral. Formas proscritas de veiculação de propaganda eleitoral durante a campanha eleitoral também são proscritas na pré-campanha. O que eu não posso fazer na campanha eleitoral, eu também não posso fazer
na pré-campanha. E aí surge, nessa situação aí, antes da gente finalizar com o abuso de poder econômico, né, já que a gente está fazendo essa revisão, surge aí sempre uma dúvida, né? Professor, e a questão relativa a impulsionamento na pré-campanha, hein? Porque no início havia muita dúvida, e até alguns julgados dizendo, não há previsão para o sujeito impulsionar suas redes sociais. O que é impulsionamento, né? É pagar para a rede social, levar em consideração, levar para outras pessoas, né? Aquela informação sobre aquele card digital. Presta atenção. A partir de julgados recentes, estabeleceu-se, inclusive, a resolução para as eleições de 2022, deixam claro a situação em que o impulsionamento pelo próprio candidato, o impulsionamento pelo próprio pré-candidato é legítimo na pré-campanha. Não há mais dúvidas sobre isso. Por quê? Porque na campanha, inclusive, o candidato, o seu partido, a sua federação, a coligação, podem comprar esse impulsionamento. As regras estão lá na Resolução 23.610 de 2019, atualizado pela Resolução 23.675 de 2021. E aí a resolução desse ano estabelece que na pré-campanha poderão ser feitos os impulsionamentos nos mesmos moldes das regras da campanha. Significa dizer o seguinte, o pré-candidato pode ele mesmo, em seu nome hoje, e eu entendo que o próprio partido também pode fazê-lo, porque está dizendo na resolução nos mesmos moldes do impulsionamento na campanha, e lá pode o partido. Então, na pré-campanha, um partido pode fazer esse impulsionamento em nome do seu pré-candidato. Só que terceiros impulsionando esse card digital do pré-candidato configurariam abuso de poder econômico. Por quê? Porque esses terceiros impulsionando essa propaganda, essa pré-campanha, esses terceiros seriam ilícitos, porque na própria campanha, terceiros não são legitimados para apresentar impulsionamento. Como eu disse, a resolução é muito clara ao estabelecer o candidato, a coligação, agora nós temos aí a federação, são legitimados para impulsionar. Lembrando que tem toda uma regra, o impulsionamento tem que ser feito pelos mecanismos da própria rede social, você não pode usar bots, robôs para superdimensionar esse impulsionamento, só as ferramentas disponibilizadas pelo próprio site, a rede social que você está comprando ali. Mas pode. Então, na pré-campanha, foge aquela questão de o que é proibido na campanha é proibido também na pré-campanha. Não, o impulsionamento não é proibido na campanha. E por força desse dispositivo, a jurisprudência levou, inclusive, a resolução do TSE estabelecer a previsão dessa possibilidade de impulsionamento também na pré-campanha. Atenção, eu preciso colocar aqui uma questão importante, hein? O fato de que o que é proibido na campanha ser também proibido na pré, mutatis mutandis, não pode levar à conclusão de que o que não é proibido na campanha está liberado na pré-campanha. Não é bem assim. Até porque existem muitas situações que não são previstas na própria campanha. Chegamos aí, por exemplo, ao mundo digital. Muita coisa que pode ser veiculada na internet não tem exatamente a sua proibição estabelecida nos regulamentos eleitorais, seja a Lei 9.504, seja a Resolução 23.610 de 2019, que fala sobre propaganda eleitoral. O caso a caso é que vai definir. Dou alguns exemplos aqui para ilustrar, né? Nas redes sociais, a gente tem se deparado muito com fake news. Pois bem, a quantidade de possibilidade da materialização de fake news ou notícias falsas é imensa. Via de regra, a solução dada pelo legislador não abarca especificamente todas as possibilidades da veiculação de fake news na rede da internet.
Mas a fake news em si é proibida. E é proibida tanto na campanha eleitoral quanto na pré-campanha. Um pré-candidato que impulsiona propaganda negativa contra um outro pré-candidato, ou fake news contra um outro pré-candidato, esses gastos que ele está fazendo para impulsionar podem ser denominados gastos ilícitos. Atenção, coloca na cabeça o seguinte: propaganda negativa de outro candidato ou pré-candidato é vedada sempre. A propaganda negativa é sempre vedada. O que você pode estar aí estranhando é que críticas políticas a um atual governante não é vedada, mas há uma diferença. A propaganda negativa sobre as qualidades pessoais de um pré-candidato sendo impulsionada na pré-campanha significa que esse sujeito pode ser lá na frente alvo de uma ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico, ou seja, esse impulsionamento que ele fez na pré-campanha de algo que é vedado, inclusive na campanha, que é a chamada propaganda negativa, pode fazer com que todo o projeto político dele seja contaminado e, eventualmente, quais são as sanções da AIS, né? São anulação dos votos, cassação do mandato e inelegibilidade por pelo menos 8 anos. Veja a severidade desse instituto por algo que foi feito nesse período que a gente está vivendo agora. Quais são as possibilidades outras dessa materialização que pode levar lá na frente a uma ação que possa cassar um mandato por algo que o pré-candidato fez ainda antes sequer de ser escolhido em convenção partidária? Lembre-se, as convenções partidárias vão ter seu lugar em julho, 20 de julho a 5 de agosto. Então, no atual momento que estamos vivendo, vamos lá, a linha tênue do que pode ou não ser um abuso de poder econômico. O pré-candidato fazer um grande churrasco na sua casa, sobre as suas expensas, sobre os seus gastos, né? E a partir daí, chamar um monte de cidadãos e cidadãs para sua residência, convidar todos eles, grande lançamento. Gastou para chamar um buffet e tudo mais. A possibilidade disso ser considerado abuso de poder econômico? Grande possibilidade. Grande possibilidade. Ah, então não pode ter evento de lançamento de pré-campanha? Pode. Mas quer ver uma situação de segurança em que esse lançamento da pré-campanha vai ficar de forma protegida de eventuais ações lá na frente de abuso de poder econômico? Fazer esses eventos às expensas do partido político. Porque essa proteção está literalmente prevista lá na Lei 9.504 de 1997. Lá no artigo 36A, o seu inciso 4º fala, inciso 6º, fala exatamente que as expensas do partido, sobre a encomenda da sociedade civil organizada, de empresas de rádio, televisão, ou do próprio partido, ele pode financiar um evento de lançamento dos seus pré-candidatos. Está lá no inciso 6º, combinado com o parágrafo 3º desse artigo 36A. Nesses eventos podem ser apresentados os pré-candidatos. Olha aí que forma segura. Aliás, esse evento, inclusive, vai ter prestação de contas. O que o partido gastar com esse evento vai ser depois prestado contas nas contas anuais do partido. Então está tudo protegido. Ao invés de fazer com as expensas individuais do pré-candidato, que podem chamar a atenção pela opulência, fazer um lançamento conjunto dos pré-candidatos pelo próprio partido, sob as expensas desse partido, que depois irá prestar contas desses gastos. Então, penso que a gente colocou aí alguns exemplos que trazem aí a linha tênue entre o que é abuso de poder econômico e o que não é. Ou seja, a quantidade do gasto, a opulência do gasto na pré-campanha é fator decisivo para sair das rédeas de simples gastos
de pré-campanha para o abuso de poder nessa mesma fase de pré-campanha. Pessoal, vamos agora então aqui passar para algumas perguntas, né? Fico feliz aqui se apresentarem perguntas para a gente poder, no caso concreto, eventualmente, poder dar mais alguma extensão dos danos que o abuso de poder econômico pode causar na pré-campanha. A primeira pergunta aqui, do Jonathan. Obrigado, Jonathan, pela sua pergunta. Quanto tempo é necessário estar em um partido para o registro de candidatura ser deferido? Legal essa pergunta aqui, Jonathan, porque ela diz respeito às chamadas condições de elegibilidade. Condições de elegibilidade são fatores positivos que todo candidato tem que buscar para poder ter o seu registro deferido. E aí onde é que estão essas condições de elegibilidade? Estão lá no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. Quais são elas? O sujeito tem que ser brasileiro, nato ou naturalizado, exceto para o cargo de presidente da República, tem que ser nato, né? Mas para qualquer outro cargo pode ser brasileiro naturalizado. Ele tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição onde ele vai disputar o pleito, há pelo menos 6 meses antes das eleições. Ele tem que estar em pleno gozo dos direitos políticos, então não pode estar cumprindo pena, por exemplo, nem condenado por improbidade administrativa, com suspensão dos direitos políticos. O que mais? Ele precisa estar alistado eleitoralmente, então tem que ter título de eleitor válido. Ele precisa também estar filiado a um partido político, que é a pergunta do Jonathan. E lá no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, fala apenas que tem que estar filiado. É lá na Lei 9.504, Lei das Eleições, e Lei 9.096, de 1995, que é a Lei dos Partidos Políticos, que vai ter a complementação. A lei estabelece que o sujeito tem que estar filiado a pelo menos 6 meses antes das eleições. Jonathan, 6 meses é o prazo mínimo para estar filiado a um partido para poder disputar as eleições. Acontece que essa mesma lei estabelece que os partidos políticos podem colocar nos seus regimentos um prazo maior. Então você tem que ler o regimento, né, o estatuto lá do seu partido, para verificar se eles não colocaram um prazo maior. Ele não pode colocar um prazo menor do que a lei. Ele não pode colocar lá no estatuto. Para ser candidato por esse partido, pode estar afiliado a apenas 5 meses. Não pode. O mínimo é 6. Mas o partido pode colocar lá no seu estatuto. Para ser candidato por esse partido, tem que estar afiliado a pelo menos 1 ano. Ele pode. Não pode colocar menos. Mas está aí a sua resposta, Jonathan. Obrigado pela pergunta. O prazo mínimo para o sujeito estar afiliado, 6 meses antes das eleições. Não confundir com militar, hein, pessoal? Militar da ativa. Se ele tiver mais de 10 anos de atividade militar, ele pode ser candidato, ainda que esteja na ativa, mas como ele é militar, a Constituição proíbe que ele se filie a um partido. Ele vai disputar as eleições por um partido que o escolher nas convenções, mas só se ele for eleito, aí ele passa para a reserva e aí pode se filiar ao partido. Tirando os militares, então, todos os outros que pretendam disputar as eleições têm que estar filiado a um partido há pelo menos 6 meses antes das eleições. Kátia Marques aqui também. Obrigado, Kátia, pela pergunta. E fazer adesivo para os carros na pré-campanha? Então, nós temos um monte de jurisprudência nesse sentido. Aliás, eu ouso dizer o seguinte, hein? Antes mesmo da reforma de 2015, que autorizou o sujeito a dizer que é pré-candidato, já se podia usar adesivos nos carros com o nome do sujeito, só o nome. Não podia dizer que era pré-candidato no adesivo, mas podia colocar o adesivo. Então, como é que hoje está acontecendo? Eu posso colocar um adesivo Hamilton da Silva, pré-candidato 2022? A jurisprudência tem dito que sim. Volto a dizer, qual é o grande problema desse adesivo? A quantidade do gasto que vai ser feita para esses adesivos. Domingo passado, agora, né? Essa semana, no final de semana, lendo os jornais e as redes sociais, vi que um candidato aqui do Distrito Federal estava lá fazendo adesivaço. O que é adesivaço? Vai para uma determinada rua, coloca lá na rede social, hoje grande adesivaço na rua tal. Quem quiser ir lá e ter o seu carro adesivado, passe na rua. Aí eu fiquei olhando assim para ver, deixa eu ver aqui qual é o conteúdo do adesivo. Aí tinha lá o nome do pré-candidato dizendo que ele era pré-candidato 2022. A jurisprudência tem entendido que isso não é nenhuma irregularidade. Eventualmente, se os gastos com esses adesivos forem substanciais, poderá surgir daí o abuso de poder econômico.
mas num primeiro momento não é nem propaganda irregular, nem propaganda antecipada, e se os gastos não forem opulentos, não será sequer abuso de poder econômico. Kátia. Marcos Vinícius, obrigado pela pergunta, Marcos Vinícius. É possível estimar valor de abuso de poder econômico na pré-campanha? Exemplo, 10 mil, 20 mil mensal? Boa pergunta, Marcos, que vai ao encontro daquilo que eu falei agora há pouco. Há uma subjetividade para que eu possa colocar aqui uma espécie de termômetro que vai dizer, opa, a partir daqui é abuso de poder econômico, porque a Justiça Eleitoral tem analisado em casos específicos, né? Cada caso é um caso. Mas vamos lá, vamos tentar, para não fugir da sua pergunta, colocar um cenário. Aqui no Distrito Federal, as eleições, o limite de gastos, aliás, em toda a unidade da federação, né? Só que aqui no Distrito Federal, ao invés de deputado estadual, nós temos deputado distrital. Pois bem, o limite de gastos em 2018 para deputado distrital e para todos os deputados estaduais de todas as unidades da federação foi, em 2018, R$1 milhão. Então imagina agora que se na campanha eu posso gastar R$1 milhão, imagine que na pré-campanha esse cara gastou R$300 mil. Ora, se você compara então o gasto que ele teve na pré-campanha com a própria campanha, 30% é um claro abuso de poder econômico na pré-campanha. Ainda mais levando-se em consideração que na pré-campanha não tem a fiscalização quanto à prestação de contas. Então, só para dar um exemplo, se esse sujeito tinha R$1 milhão para gastar na campanha e lá na pré-campanha ele gastou 10 mil, poxa, não é nem 10%, é 1%, né? E, eventualmente, esses 10 mil podem ser considerados como um valor irrisório em relação tanto à remuneração desse sujeito, aos valores que ele ganha mensalmente, quanto até mesmo comparados com o que ele poderia gastar na campanha dele, que é R$1 milhão. Comparando tudo isso, a jurisprudência entende, via de regra, que não poderia isso se caracterizar um abuso do poder econômico. O que é o abuso, hein, pessoal, do poder econômico? É você ter uma vantagem indevida em relação aos outros candidatos por força da sua robustez econômica. A sua campanha tem uma possibilidade muito maior do que os demais de arrecadar e gastar. Por conta disso, se estabeleceu um limite. Olha, pode gastar aqui até R$1 milhão. Eu sei que você, candidato, poderia arrecadar muito mais do que isso. Mas se eu deixar você arrecadar e gastar muito mais do que isso, o princípio da isonomia vai por água abaixo, porque aquele outro candidato que não pode arrecadar ficaria em situação de absoluta desnivelamento em relação ao seu poderio econômico. Então, isso é abuso de poder econômico. No caso da pré-campanha, esse abuso só pode ser verificado, já que os demais não estarão gastando também, ele só pode ser verificado no caso concreto e levando em consideração a razoabilidade. Ou seja, no caso concreto, eu estou usando aqui a minha razoabilidade. Pode ser que num caso concreto aí, uma corte considerasse que era abuso de poder econômico. Mas eu pegando aqui só para te responder definitivamente, Marcos, eu pego aqui o sujeito que poderia gastar R$1 milhão e na pré-campanha ele gastou 10 mil em folders e tal. A quantidade desses folders distribuídos é muito reduzida em relação ao número de habitantes, de eleitores cadastrados. Eu levo tudo isso em consideração para dizer, não vislumbra aqui com segurança que houve aqui um abuso de poder econômico e entender que não é o caso de julgar procedente a AGE. Muito diferente se fosse no município de 10 mil habitantes, onde eu gasto ali R$50 mil em material de campanha. Esses 50 já poderiam ser aí, em vista do número de eleitores que foram alcançados por esse material, visto efetivamente como abuso de poder econômico. Bom, parece que não há mais aqui perguntas e dado aqui já então adiantado da nossa aula, eu quero aqui aproveitar para me despedir de vocês, agradecendo muito o convite da IEJA, me colocando sempre à disposição dessa instituição para que possamos falar sobre o direito eleitoral e, quanto a vocês, lembrar que é importantíssimo conhecer as regras eleitorais. Eu falo sempre que no direito eleitoral há muito dinamismo. Todo ano que precede o ano eleitoral, há uma reforma eleitoral, pessoal, mudança da legislação. Todo ano. Se você pegar aí as 10 últimas eleições, vocês vão ver
que um ano antes das eleições tivemos mudança na legislação, até por conta do artigo 16 da Constituição, que estabelece lá o princípio da anualidade eleitoral. Né? Para valer para a próxima eleição, tem que ter mudança pelo menos um ano antes das eleições. Isso tem acontecido. Então, por força desse dinamismo, é importante que advogados, ainda que experientes na seara eleitoral, estejam atualizados com essas normas mais recentes. Então, estudar e entender essas normas é efetivamente uma grande ferramenta para não praticar ilícitos que possam comprometer efetivamente o mandato dos seus candidatos. Dito isso, eu quero agradecer a todos, desejar aí um bom e produtivo restante de curso para todos vocês. Grande abraço e até uma próxima vez. Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. Ensinar é o que fazemos direito.